eu vim trabalhar com vocês oratória nas escolas. A gente sabe que falar em público nem sempre é uma temática muito fácil. Sempre é um grande desafio. E nós temos que lembrar que esse exercício não é só por conta desta atividade que vocês têm, esse trabalho lindíssimo que a JCI desenvolve aqui em Joaçaba, aqui em Luzerna e aqui em Evaldo Oeste. Mas nós temos que saber que estas habilidades e competências nós vamos levar para o resto das nossas vidas. Então é muito importante que você observe que estamos desenvolvendo essas competências e habilidades e isso pode mudar a sua vida. Ao ponto que você se desafie a falar em público para que você possa se sentir, em princípio, vulnerável, mas com certeza, depois de muitas dicas que eu vou dar para vocês, certamente muitas coisas vocês poderão aprender a fazer uma apresentação muito melhor. Então, eu começo com um pequeno resumo do que exatamente nós vamos falar neste momento. Então, a primeira observação é como se apresentar em público. Posteriormente, nós vamos trabalhar algumas dicas. Também como que devemos organizar esse roteiro de apresentação. Qual é a empatia que nós temos que ter com o público. Algumas dicas de apresentação, seja ela no início, no meio e no fim, como encerramos uma apresentação. E também, além disso, eu acho que nós temos que entender primeiramente o ponto que nos trouxe aqui. O ponto que nos traz aqui exatamente qual é? É o tema da JCI para o ano de 2022, a coragem de fazer acontecer, como empreender seu próprio sonho. Então, observe que é uma temática muito tranquila, muito gostosa de se desenvolver. Ela faz parte das nossas vidas, todos nós temos nossos sonhos e todos nós também gostaríamos de que esses nossos sonhos se tornem realidade. Nós temos muitos exemplos aqui na nossa região de pessoas muito jovens que empreenderam muito cedo, que seguiram os seus sonhos. E é claro que a gente tem que entender que tudo isso tem um grande processo. Não é simples. A gente não começa do nada. A gente não começa o empreender e já ganhando muito dinheiro. A gente tem que entender que é muitas horas de investimento financeiro e também investimento do nosso ser. Então, quanto que nós estamos dispostos a nos colocar à disposição para todo esse investimento. Então, esta é a temática que vai mover toda a nossa narrativa neste momento. Então, quando vamos pensar, qual é o primeiro ponto? Então, todos vocês do 9º ano estão aqui com este objetivo. Vocês vão fazer em cada uma das suas escolas as seletivas, para quem vai ser o finalista, e depois todos esses se reúnem num outro momento. Todas estas pessoas que foram feitas as seletivas vão para a final. Mas isso significa o quê? Então, como é que nós iniciamos o nosso trabalho anteriormente? Nós precisamos, então, observar qual é o tema. O tema é empreendedorismo e a relação desse empreendedorismo com os nossos sonhos, com aquilo que a gente almeja, com aquilo que realmente a gente quer, que a gente deseja. Então, para que vocês possam começar, então, observem quais são os seus sonhos e observem também o que é empreender. Então, nós precisamos ter fontes, várias fontes. Isso significa o quê? Precisamos ler, precisamos fazer pesquisas. E essas pesquisas hoje são essencialmente feitas na internet. A gente sabe que na internet tem muito material bacana, mas tentem selecionar, vão lá garimpar os textos que lhes interessem. Temos que tomar muito cuidado quando a gente está fazendo este ponto de ler sobre o assunto. Vocês vão ler bastante coisa, mas vão utilizar talvez 10% daquilo que vocês leram, porque isso vai aumentando todo o conhecimento
de oratória nas escolas. Então, para que vocês possam fazer algo que seja muito efetivo, vocês precisam ter bastante conhecimento. Então, por isso que quando eu falo que talvez das coisas que vocês leram, talvez vocês utilizem 10%, porque vocês vão precisar estudar sobre esse assunto. Depois de estudar sobre esse assunto, vocês vão precisar fazer o quê? Ter um roteiro. Este roteiro significa o quê? Para que você possa apresentar de forma segura, você precisa ter os principais pontos dessa pesquisa. Então, neste momento, vocês precisam saber o que é empreender, como que se empreende no Brasil, e a gente sabe que empreender no Brasil é muito diferente de empreender em outros países. Temos que observar quando pensamos em empreender, qual é a área que nós estamos empreendendo, qual é o nicho de mercado que estamos empreendendo. Quando nós olhamos que o nosso empreendimento ele é único, né? Ele tem algo que é diferente, ou ele é mais um empreendimento dos que já existem. Será que esse empreendimento ele serve para aqui, para a nossa região, ou esse empreendimento serve para uma outra região? Ele pode ser um trabalho remoto, ele pode ser feito online. Então, vejam que tem muitas coisas que vocês precisam saber antes. Então, todo aquele estudo que vocês fizeram antes, vocês já vão selecionando a partir do momento daquilo que vocês querem empreender. E lembrem que está relacionado aos nossos sonhos. Então, o que são os nossos sonhos? Os nossos sonhos estão muito atrelados àquilo que a gente gosta. Então, quando a gente gosta realmente de alguma coisa, né, algo ou alguma coisa, isso significa o quê? Você já tem conhecimento sobre isso, você já procurou, você já conversou com pessoas, você assistiu a vídeos. Então, quando você assiste a esses vídeos, tomem nota, façam tópicos, escrevam sobre esses assuntos e também peguem as referências, porque às vezes no YouTube a gente assiste muita coisa e depois a gente acaba perdendo aquilo que a gente assistiu. Eu assisti alguma coisa muito interessante, mas eu não me lembro mais aonde foi. E aí quando você vai procurar, você acaba gastando muito tempo. Então também nós temos que observar como é que nós gerenciamos o nosso tempo em todo esse trabalho. É importante que quando começamos a fazer o texto, então esse roteiro, já estamos observando o quê? A nossa introdução, como qualquer professor de português que nos ensina, qualquer texto. E esse texto é um texto de cunho dissertativo, um texto de cunho argumentativo, então ele vai precisar o quê? Ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Então, basicamente, são esses os 3 pontos que eu tenho certeza que muitos professores, que vocês já estudaram com muitos professores. Quando pensamos na introdução, então nós precisamos falar de forma muito sucinta sobre aquilo que vocês estão dissertando, sobre aquilo que vocês vão argumentar, que é empreendedorismo, alinhar empreendedorismo com os seus sonhos. No desenvolvimento, vocês vão fazer exatamente o quê? Vocês vão poder trazer estudos, fontes, neste momento. Então, se vocês pensarem lá que vocês têm 5 minutos, então vamos tentar usar 4 minutos e meio do seu tempo. Então, os primeiros 30 segundos vocês vão usar aqui na introdução, para que vocês mais ou menos possam pensar quanto tempo que vocês vão organizar o seu tempo para a apresentação. No desenvolvimento, vocês vão, desses 4 minutos e meio, que agora nos restam 4, vocês vão ficar em torno de 3 minutos, de 2 minutos e meio a 3 minutos, para que vocês possam trabalhar o desenvolvimento. E o último momento é o momento da conclusão, que vocês vão retomar a ideia inicial, de forma que você trabalhou de forma sucinta. Então você vai retomar a ideia central do texto, da sua explanação, e também vai trabalhar alguns argumentos finais e vai fazer o fechamento da sua fala.
bastante, já estudamos bastante. O segundo ponto, já temos mais ou menos o nosso roteiro, já escrevemos nosso texto, já passamos para o nosso professor já leu, já revisou, já nos deu algumas dicas de como melhorar o nosso texto. Nós vamos precisar fazer o quê? Preparar-se. Então, veja que escrever um texto e simplesmente para que alguém leia e alguém corrija e avalie esse teu texto é uma coisa. Mas quando você escreve esse texto para que você possa apresentá-lo em público, você vai defender a sua ideia, é muito diferente. E realmente isso é um grande desafio. Falar em público realmente é um grande desafio. Mas para vocês, esta é uma grande oportunidade, como eu disse lá no início, esta é uma oportunidade que pode mudar a sua vida. Por quê? Porque grande parte, se vocês perguntarem para os professores de vocês, grande parte deles teve sua primeira apresentação oral, especificamente mais formal, na universidade. Às vezes nem no ensino médio tem isso. Então, vocês estão tendo aqui uma oportunidade de já saírem na frente de muita gente. Então, quando vocês vão se preparar para este momento, significa exatamente o quê? Vocês vão ensaiar. Então, quando ensaia, gente, significa o quê? Você vai memorizar o seu texto, não é decorar. Porque se você decorar o seu texto, as pessoas vão perceber que você decorou o seu texto. E lá pelas tantas, se você esquecer uma palavra, não vai saber exatamente o que você queria dizer, porque você vai travar na metade. Então, é importante que você saiba exatamente o que você vai dizer e não precisa decorar, porque você precisa ter esse jogo de cintura que se em algum momento você ficou nervoso, em algum momento você se sentiu vulnerável, você literalmente transforma aquela palavra que você esqueceu, coloca outra no lugar. Então, é muito importante que você apresente em voz alta esse trabalho, né? Para que o seu professor possa corrigir também. E também os seus familiares, envolvam as suas famílias. Isso também é importante. A família também pode te ajudar muito na escola, dentro da sala de aula, todo mundo apresentando, todo mundo. E não é assim, professores, por favor, não seja apenas só os que querem se apresentar. Por favor, utilizem esse exercício para que todos se apresentem, mesmo que não queiram. Isso se torne até uma questão curricular, seja uma atividade avaliativa do seu componente curricular. Então é muito importante que você também faça nesse momento este exercício de produção. E aí, nós não estamos aqui somente para desenvolver as competências e habilidades de uma pessoa, nós estamos querendo desenvolver a capacidade intelectual de todos que estão aqui, de todos os alunos do 9º ano desta escola. Então, é importante que vocês façam. Hoje nós temos muitos recursos. A gravação em vídeo é muito fácil de ser feita. Então, aquela questão assim do tempo. Eu tenho de 3 minutos a 5 minutos para apresentar. Então, grave-se e veja se você fez menos que 3 minutos ou você fez mais do que 5 minutos. Como é que você vai se adequar neste tempo? Depois, o outro ponto é não use colas. Tem gente que leva papel, mas o problema do levar o papel na mão é que isso mostra para a nossa plateia, para o nosso público, demonstra muito o nosso nervosismo, porque o papel ele vai mostrar o quão nervoso que você está. Então é importante que a gente não use esse tipo de cola, que nós tenhamos esse tipo de texto aqui, compreendido, interpretado. Eu sei exatamente o que eu vou falar. Se em algum momento eu esquecer de alguma coisa, tá tudo bem. Quem é que sabe sobre a minha apresentação? Sou eu. Isso ajuda muito a observar o nosso nervosismo. Quem é que sabe? E depois eu errei tudo. Gente, não tem errado. A questão é quem é que estudou,
quem é que escreveu, quem é que se preparou foi você. Então, você que tem essa autorresponsabilidade de fazer toda a apresentação. Se você esquecer alguma coisa, tá tudo bem. Só quando você está fazendo a apresentação, não poderá dizer que esqueci, estou nervosa ou estou nervoso. Essas questões nós temos que guardar para nós. Nós temos que ter inteligência emocional e guardar apenas para nós. Muito bem. Também devemos evitar o uso de gírias, o falar muito rápido. Então precisamos falar pausadamente, com bastante cuidado, de forma bastante correta. Claro que todos nós temos os nossos marcadores discursivos. Se vocês já observaram, eu já falei o pronome agente no lugar de nós. Mas eu estou fazendo isso para adequar a minha linguagem com vocês. Vocês falam muito mais o pronome agente do que o pronome nós. Se eu falasse só muito nós e usasse uma linguagem muito, mas muito distante da de vocês, o que acontece? Não acontece a empatia. Vocês vão dizer, nossa, mas ela fala muito difícil. Então, eu preciso adequar a minha linguagem nesse momento com a linguagem de vocês. É muito diferente a linguagem que vocês vão usar para a apresentação. Porque eu não estou aqui num concurso. Se vocês observarem lá, de vez em quando, eu falo o né. Vocês também falam né. Quem é que não fala né? Todos falam. Então, neste momento, eu estou desempenhando o meu papel de trazer aqui para vocês e eu estou adequando a minha linguagem com a de vocês. Então, eu não estou usando uma linguagem muito formal. Poderia? Sim. E veja, eu estou adequando a minha linguagem a vocês. Se eu estivesse dando uma palestra para professores, obviamente, o meu linguajar seria bem diferente do que eu estou usando aqui com vocês. Então, fique atento à sua postura. Observem que tem a entonação da nossa voz, tem como que nós como gesticulamos, como nós nos movimentamos. Então é muito importante neste momento para o processo de comunicação a nossa postura. Então, o primeiro cuidado não podemos nos movimentar demais. Percebam que se movimentarmos demais acaba ficando algo meio muito estranho. Então, precisamos observar que nós vamos nos movimentar sim, mas são passinhos lentos. Neste momento, se vocês observarem, eu fico muito de lado porque eu quero observar aqui. Eu não faço a leitura toda do que está aqui, mas vocês que estão agora prestando atenção em mim e depois vocês poderão fazer a leitura desses slides, poderão ter nos seus celulares, poderão imprimir se quiserem toda essa parte da apresentação. Com certeza vocês poderão trabalhar e aprofundar os seus estudos. Então, algumas coisas que são importantes na gesticulação também. Apresentem sempre em pé, não apresentem sentados. Quando vocês apresentam em pé, significa o quê? Que vocês estão se posicionando numa linha muito além do olhar da pessoa. Se vocês observarem agora, eu estou olhando para dá a impressão que eu estou olhando para os olhos de vocês. Mas, na verdade, eu estou olhando para esta parte da testa. Então, uma dica é que se você olhar no olho, o seu amigo começa a rir, o seu amigo começa a fazer alguma careta, o que acontece aqui? Você começa a ficar vulnerável, ficar nervoso, nervosa. Então, isso não é bom. Então, o que acontece? Quando você apresenta em pé, você somente olha para as testas. Você não está olhando para a expressão das pessoas. Você olha com uma espécie de horizonte. Nesse sentido, ajuda muito a apresentação. Também evita ficar de braço cruzado. Veja, o posicionamento das mãos é mais ou menos aqui, né? No meio e no centro do tronco. Gesticular com as mãos nos ajuda para que a gente possa evitar essa posição assim, ou ficar aqui, ou colocar a mão no bolso. Por favor, gente, tomem bastante cuidado.
Parecem coisas que não são muito óbvias, mas na hora que você vier apresentar, se você está muito, muito nervoso, tem uma caneta na sua mão. Só evita aquela caneta que faz tec-tec, porque senão você vai ficar apertando e você nem vai perceber que você está fazendo esse barulho. Então, tem uma caneta na mão, tem alguma coisa na mão, se você sentir realmente necessidade. Também precisa respirar fundo e ficar tranquilo. Se você está, neste momento, se desafiando a olhar para a sua melhor versão, e a sua melhor versão é se desafiar, apresentar em público, defender a sua ideia, para que você possa realmente dizer assim, olha, não dói, não é ruim, é algo que você realmente, assim, são competências e habilidades que nós vamos precisar para o teu futuro. Você vai precisar para o teu futuro. Eu já desenvolvi a minha. Cada um de vocês, os seus professores também já desenvolveram a deles. Agora está na hora de você se desafiar. E é uma vez, 2 vezes, 3 vezes que vocês têm, agora durante a escola, que vocês têm esse desafio. Mas a vida de vocês não imaginam quantos contextos importantes que vocês vão ter que ter nas suas vidas e que hoje vocês não fazem nem ideia e que vocês, se vocês desenvolverem quanto mais cedo essas competências e habilidades de apresentação em público, significa que mais sucesso você terá lá. Mais sucesso você vai ser como empreendedor. Mais sucesso você vai ter seguindo realmente os seus sonhos. Tenha cuidado com o seu corpo, portanto. Então, na véspera da apresentação, e aqui nós já estamos falando no dia da apresentação final, tá? Então, seja na escola ou seja no momento do concurso, durma bem, tome bastante água, não se alimente comidas muito pesadas na noite anterior, ou na tarde, ou na manhã, no meio-dia, enfim. Procure ser... isso faz toda a diferença, gente. Literalmente faz toda a diferença. Quando a gente se alimenta demais, o nosso cérebro não funciona, porque ele quer o quê? Ele já está entendendo que a gente quer o quê? Dormir, que a gente quer descansar. Então, muitas coisas você vai fazer com que ele não trabalhe a favor de você. Então, também quando a gente fala em técnicas de oratória, é importante que vocês pesquisem algumas técnicas. Quer dizer, como é que se faz o contato visual com, né, a plateia? Como é que é a minha expressão? Então, gravar-se e assistir também é muito bom para a sua autocrítica. Não para achar que está tudo bom ou tudo ruim, mas o que é que eu preciso melhorar? Tem coisas que só por meio desse trabalho que você vai ter consciência que você faz. E isso é muito importante, é uma oportunidade de melhoria para a sua vida. Saiba como utilizar a sua voz. Percebam que tem pessoas que falam sempre o mesmo tom de voz. E não dá a impressão que quando ela tem emoção, ela vai modificar a sua entonação. A gente sabe que é muito importante na persuasão do nosso público, nós precisamos tomar muito cuidado com a nossa voz, com a entonação da nossa voz. Quando nós queremos enfatizar, a tendência é falar mais pausadamente. E incorpore então estas pausas para a sua fala também, porque são importantes. O próximo ponto é mantenha calma quando você vai falar. Respire fundo. Então, nós precisamos aprender a respirar. Isso nos ajuda a acalmar. Então, isso é uma técnica que a gente precisa desenvolver nas nossas vidas. Quando vocês ficarem muito nervosos, vocês precisam fazer o quê? Senta, acalma, fecha os olhos, respira fundo. E isso, fazer 1, 2, 3 vezes isso, realmente vai fazer toda a diferença. Tenha sempre uma garrafinha de água ou, claro, né, um copo d'água. Como vocês vão ter
3 a 5 minutos, não há necessidade. Mas é importante que vocês levem junto, porque talvez naquele momento que vocês vão ficar bem nervosos, porque é elementar, todos nós ficamos nervosos, até eu quando apresento faço, né, tenho os meus momentos. Então, como eu falei já bastante tempo, eu preciso me hidratar. Mas se você estiver naquele momento de nervosismo, tomar um gole d'água também vai ajudar a você abaixar um pouquinho a sua adrenalina. Tua garganta já vai estar seca, porque tem todas as questões aí referentes à questão aí do nosso corpo. Cada um reage de uma forma. Tem pessoas que ficam ruborizadas, ficam mais vermelhas. Tem pessoas que suam bastante. Tem pessoas que as mãos ficam geladas. Tem pessoas que tremem. Tem pessoas que ficam se movimentando o tempo todo. Já viram as pessoas que estão ansiosas, como é que ficam batendo o pé o tempo todo, as pernas mexendo o tempo todo? Então, é imprescindível que a gente observe esses pequenos detalhes. Esses pequenos detalhes não é o mais importante, mas eles fazem parte do todo. Muito bem? Agora, inicie de forma impactante. Como é que eu engajo quem está presente no meu público? Como é que eu engajo? Então, todo orador precisa envolver o seu público, aguçando o interesse deles. Então, a questão é, eu estou aqui falando sobre os meus sonhos e sobre empreender. Então, transforme este assunto um assunto interessante para a sua plateia. Por que a sua plateia vai achar que a sua apresentação, o seu conteúdo é o melhor conteúdo de todos? Como é que a sua oratória, a sua argumentação vai ser a melhor de todas? E também tem algumas questões que são importantes: a apresentação física, a apresentação pessoal. Se vocês optarem por colocar a roupa da escola, fantástico. Tem outras pessoas que, eu queria colocar outra roupa. Também pode. Mas nós temos que observar que estamos num ambiente formal e há uma necessidade de estarmos vestidos formalmente. Então, este é um cuidado que precisamos ter. Então, estes pontos, né, da apresentação, a nossa apresentação pessoal faz a diferença. Então, se você está em dúvida, opta pelo uniforme da escola. Ponto. E o mais importante, o uniforme da escola tem que ser o oficial, não aquele que você cortou, não aquele que você modificou. O uniforme da escola tem que ser o oficial para a apresentação. E também você precisa, dentro dessa forma impactante, na tua introdução, já falar sobre os teus pontos principais e os teus objetivos. Quando você cativa a plateia, de que forma que você cativa a plateia? Tem todos esses movimentos que eu já mencionei a vocês, que são importantes, da nossa postura, do nosso cuidado, a nossa timidez. Se vocês observarem, eu sou uma pessoa, talvez vocês não tenham observado ainda, mas eu sou uma pessoa muito tímida. O que eu estou fazendo aqui dá a impressão que eu não sou nem um pouquinho tímida. Sim, gente, eu sou muito tímida. Mas acontece o quê? Eu desenvolvi a minha competência e habilidade para que eu possa apresentar em público e não demonstrar para vocês a minha timidez. Outra questão ainda, o nosso corpo, ele transforma em muitas mensagens. Então, se a gente se movimentar demais, se eu me movimento muito, vocês percebem, opa, ela está nervosa. O nosso corpo conta exatamente quem nós somos e aquele momento que estamos vivendo. Se nós pararmos e ficarmos exatamente estáticos, vocês vão, se eu ficar desta forma, vocês vão dizer, ela está muito tensa. Então, o nosso corpo conta bastante disso. E isso também, gente, cativa. Tudo isso tem relação a como nós cativamos a nossa
mencionei para vocês. Isso gera, eu sei, um certo desconforto. Não é agradável estar na frente enquanto as pessoas estão assistindo. Mas na vida de vocês, esta posição, se vocês querem empreender e viver os seus sonhos, esta posição é uma posição que vocês vão precisar ter. Qual é a coragem que vocês têm? Eu aqui desafio vocês. Que coragem que vocês têm? Desafiem-se. Não fiquem na zona de conforto. Porque a zona de conforto é um lugar perfeito. Só que nada acontece aí. Absolutamente nada acontece. Então, precisamos nos desafiar. Precisamos desse desconforto para que a gente possa conseguir os nossos objetivos. Ao fazer o contato visual, também você encoraja a tua plateia. E aí quando você vai observando, claro que a gente não é esse o momento, mas em alguns momentos da vida de vocês vão precisar usar um pouco de humor. E observem que esse humor precisa ser adequado. Nós não podemos exagerar nesse humor. Não podemos estar agora aqui contando piadinha, mas nós podemos contar pequenas narrativas que façam realmente a diferença no tópico que você está falando. A linguagem do público, ela precisa ser adequada. Como eu falei para vocês, eu estou usando o agente, de vez em quando eu uso um né, de vez em quando eu uso um tá. Para quê? Para que eu possa me aproximar de vocês. Quando vocês estiverem fazendo, e vejam, é um concurso, e esses fatos podem tirar pontos de vocês. É diferente da posição que eu estou hoje aqui falando para vocês. Outra questão também é, usem termos técnicos, tá? Então, usem, quando vocês forem lá fazer a pesquisa de vocês, que palavras interessantes você pode utilizar. Que palavras interessantes, olha no dicionário, que sentido que tem aquela palavra. Quando você escreveu o teu texto, coloque palavras interessantes, termos técnicos, para que o teu texto não fique raso, profundo, né? Raso e profundo, feito pires. Então, é importante que a gente realmente coloque os termos técnicos. Significa o quê? Quem está ouvindo a nossa plateia diz o quê? Opa, estudou, se aprofundou. Então, vocês têm de 3 a 5 minutos para convencer a plateia de que você é o melhor. Então, como que você vai desenvolver? Como é que você vai fazer o diferencial? E isso também serve para o seu sonho, viver o seu sonho, o seu empreendimento. Como é que você convence as pessoas de que o teu sonho vale a pena e que você vai empreender e realmente o teu empreendimento vai dar certo. De que forma? Quando eu falo em adequação à linguagem, nós temos que tomar muito cuidado com as gírias, por mais gírias locais que nós tenhamos, não devemos usar palavrões. A gente sabe que isso faz parte do nosso contexto do dia a dia, mas nesse momento é uma linguagem formal. Então, da mesma forma que vocês podem falar com seus amigos, neste momento, esse tipo de linguajar precisa ser cuidado. Encaminhando para o nosso final, então, como é que nós encerramos a nossa apresentação? E como que nós encerramos com excelência? Esse é o momento, talvez, que possamos conquistar realmente a nossa plateia e dizer: a minha apresentação é a melhor de todas. Então, como é que nós fazemos? Não devemos dizer, então conclui-se que, ou por hoje era só isso. Então, esse tipo de palavras nós temos que tomar cuidado, porque não é o momento de dizê-las. Nós precisamos retomar o assunto que estamos falando. Vocês vão falar em primeira pessoa, porque estamos aqui falando de empreender os nossos sonhos, de empreender o seu sonho. Então significa o quê? Você vai falar em primeira pessoa, você vai fazer um apelo à ação, então você vai encerrar falando sobre empreender e qual é o seu sonho de empreender, de que forma que você faz essa conjunção.
Você pode usar uma frase de impacto, uma citação que possa corroborar com tudo aquilo que você disse. Às vezes essa frase de efeito faz toda a diferença. Citar alguém conhecido faz com que a tua plateia, e no caso de vocês, os jurados, digam, nossa, que interessante, citou, não vou aqui dizer autores, mas citou esse autor, que bom. Dentro do empreendedorismo, o que nós temos, que autores que nós temos? Nossa, citou um autor de empreendedorismo, que fantástico, perfeito. Toda a apresentação, então, vai precisar desta observação, desse final, que você possa dizer, opa, encerrei, concluí, falei aquilo que eu gostaria de dizer. Então, respire corretamente, procure estar mostrando que você está muito calmo nesta apresentação e não está nervoso, porque será que eu cumpri o meu tempo? Gente, quando você está aqui na frente, você sabe que você já ensaiou, você já sabe que você fala entre 4 minutos e meio, pronto. Se você, no começo, falar mais do que 5 minutos, você vai fazer o quê? O que eu posso cortar da minha apresentação? Ponto. De que forma que eu posso cortar a minha apresentação? O que eu não devo falar? O que é mais importante para que eu fale? E aí, gente, encerramos de forma tranquila, serena, a sua apresentação. Faça, no final, o agradecimento. Agradeça, encerre a sua apresentação. Obrigado a todos. Ou se for mulher, obrigada a todos. Ou quiser uma forma de, se der tempo ainda, de um agradecimento mais sincero, assim possam o fazer. Bom, a oratória é uma prática que a gente tem que fazer todos os dias da nossa vida. Na verdade, a gente faz, mas porque a gente está usando a argumentação, a gente fica defendendo as nossas ideias, e vejam como que a gente faz isso muito bem feito com os nossos pais, com os nossos colegas, às vezes até com os nossos professores. Nós somos excelentes argumentadores, mas quando nós estamos falando em oratória, significa exatamente o quê? Seguir uma linha de raciocínio, para que a gente possa entender que a gente tem um início, tem um meio e tem um fim, para que a gente aprenda a ser sucinto, a não ser extremamente longo, que o nosso texto, a nossa argumentação não fique aquela coisa chata e cansativa, que sempre tem alguém que só está escutando. Assista a outras apresentações. Então, se vocês tiverem oportunidade, assistam apresentações dos seus colegas, assistam apresentações no próprio YouTube, deve ter uma série de outras apresentações, que não necessariamente da JCI, mas que sejam outras apresentações, o que vocês podem aprender com isso. Também, no dia da final, seja na escola, ou seja depois no auditório, chegue com antecedência, escolha a roupa adequada. Eu já falei isso, mas eu acho que é importante, nós sempre temos que observar esses pontos. Antecedência. Gente, se você chegar atrasado ou chegar em cima da hora, isso acontece, vai te aumentar o teu nível de ansiedade. Então isso não é bom para você. Às vezes você ensaiou, você sabe tudo, você tem uma tranquilidade naquele conhecimento, de repente você chegou 5 minutos atrasado e esse nervosismo faz com que a tua apresentação não vá fluir. Você não entra no modo flow, né? Que é aquele modo de fluir tudo aquilo que você se preparou até este momento. Se você optar em não usar o uniforme da escola, gente, por favor, usem cores mais clássicas, não usem não use cores berrantes, não usem camisetas de time, não use absolutamente nada que possa
causar na sua plateia uma certa ojeriza, uma certa... ele é de tal time e eu não gosto desse time. Estou citando um exemplo apenas, né? Então são cuidados que nós precisamos ter. Muito bem. Nós temos que entender que este momento é um momento que a JCI está trazendo para vocês, que é um momento de educação. E a gente acredita que educar, a gente consegue transformar. E como é que a gente transforma? E tem uma frase perfeita do Paulo Freire que ele diz o seguinte: educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas. E as pessoas é que transformam o mundo. Então, que este momento seja para vocês realmente um momento de transformação. Que esta minha fala de meia hora, 40 minutos, sirva para vocês realmente como uma forma de transformar vocês. E vocês, por favor, transformem o mundo. Não estejam só no nível de reclamar, reclamar, reclamar. Façam também, ajam também, procurem agir. Sabe por quê? Porque é por amor e é por empatia. E não é por é por todos nós. Gratidão, muita gratidão. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, meu Instagram está aqui, meu WhatsApp está aqui. Se vocês quiserem a minha ajuda da forma que for, se vocês tiverem dúvida, se quiserem me mandar um videozinho, como quiserem, gente, estou à disposição. Gratidão a vocês, gratidão JCI e parabéns JCI também por esse lindo trabalho que vocês desenvolvem já há tanto tempo nas escolas e seguem firmes e acreditam nesse projeto. Todos nós acreditamos muito nesse projeto. E parabéns vocês, professores, por escolherem também estar nesse momento desafiando os seus alunos. E vocês, alunos, parabéns pelo desafio. É só assim que a gente pode viver os nossos sonhos. E empreender começa no nosso desafio. Empreender começa quando nós nos colocamos em desafio. Saímos da nossa zona de conforto. Gratidão, até mais.